o meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, sequência do comentário de Santo Agostinho, em conclusão 6. Que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso. Explica com os termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica. Poda o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Esse, o seu papel. O de fundadora não lhe pertence. Mostra o que existe, ordena, porém não cria. Por isso que suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la com sarcasmos ou ainda com perseguições? Se a proscreverem de um lado, renascerá noutras partes, no próprio terreno donde a tenham banido, porque ela está na natureza, e ao homem não é dado aniquilar uma força da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Cristo nos envolva nesta hora de reflexão. Convidamos a todos a serenarem o coração e elevarem o pensamento ao alto, para que possamos acolher com sensibilidade e entendimento a mensagem que a espiritualidade nos oferece. Hoje, meditaremos sobre o belo poema Luz Sublime, do Espírito Alta de Souza, que nos convida à perseverança, à fé e ao amor no caminho da vida. Guarda contigo a fé por luz sublime, constantemente acesa, trilha fora, que nada te detenha ou desanime no esforço de servir que te aprimora. O sofrimento é bênção que redime, valoroso cinzel ferindo embora, e o fardo que sustentas, se te oprime, é o generoso apoio que te escora. Recorda o mestre amado e continua, plantando amor na gleba triste e nua dos corações privados de amargores. E encontrarás ao termo dos teus passos o Cristo que, a sorrir, te estende os braços no seu reino de excelsos resplendores. Alta de Souza. Meus queridos irmãos, o poema Luz Sublime é um verdadeiro convite à confiança ativa em Deus por meio da fé que ilumina o caminho da alma. Logo em seus primeiros versos, Alta de Souza nos exorta a guardar a fé como uma luz permanente que deve permanecer acesa, trilha fora. Não se trata de uma fé passiva, mas de uma força viva que sustenta o espírito nas lutas diárias e o impulsiona ao serviço no bem. A mensagem também nos alerta para os momentos de desânimo e dificuldade tão comuns na experiência humana. Contudo, ela nos orienta a não permitir que tais obstáculos nos detenham.
Ao contrário, é justamente no esforço de servir que encontramos o nosso aprimoramento. Servir aqui é mais do que uma ação exterior. É uma atitude íntima de doação, paciência e amor ao próximo. Outro ponto de grande profundidade está na visão do sofrimento. Alta de Souza o apresenta como bênção que redime e como cinzel que, embora fira, lapida a alma. Essa imagem é extremamente significativa. Assim como o escultor utiliza o cinzel para dar forma à pedra bruta, a dor, quando bem compreendida, contribui para moldar o nosso caráter, despertando virtudes e promovendo o nosso crescimento espiritual. O poema também nos convida a enxergar o fardo da vida sob uma nova perspectiva. Aquilo que muitas vezes sentimos como peso ou opressão pode, na verdade, ser um apoio generoso que nos sustenta e nos educa para as responsabilidades maiores da existência. Na sequência, a autora espiritual nos direciona ao exemplo do Cristo, convidando-nos a recordar seus ensinamentos e a continuar plantando amor, mesmo em terrenos áridos, simbolizados pelos corações aflitos e amargurados. Essa é uma chamada à caridade perseverante, que não se intimida diante da incompreensão ou da dor alheia. Por fim, o poema culmina com uma promessa consoladora. Ao término da jornada, encontraremos o Cristo de braços abertos, acolhendo-nos com ternura em seu reino de luz. É a certeza de que todo esforço no bem, toda renúncia e toda fidelidade à fé não serão em vão. Assim, Luz Sublime nos ensina que a fé, o sofrimento bem compreendido e o amor em ação são caminhos seguros para a nossa elevação espiritual. Ave Cristo. Vamos agora, queridos irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus em prece de agradecimento e louvor. Senhor Jesus, neste instante de recolhimento, elevamos a Ti o nosso pensamento em gratidão por mais esta oportunidade de aprendizado. Agradecemos pela luz da fé que nos sustenta, mesmo nos dias de incerteza, e Te pedimos forças para mantê-la acesa em nossos corações, sem jamais permitir que o desânimo nos vença. Ajuda-nos a compreender o valor das provas e dos sofrimentos, para que possamos aceitá-los com serenidade, transformando-os em instrumentos de crescimento e redenção. Inspira-nos, Mestre amado, a seguir Teu exemplo, plantando amor onde houver dor, levando consolo onde houver tristeza e esperança onde houver desalento. E quando a jornada nos parecer difícil, recorda-nos de Tua presença amiga, sustentando-nos com Teu infinito amor. Que a Tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja.